Uma das coisas que o pessoal me xinga muito, pode me xingar aí agora, que eles perguntam pra mim se eu acredito que tem vida parecida com a nossa em outro lugar do universo. Eu falo, cara, não tem. Eu sou taxativo, entendeu? Aí o pessoal, mas como assim, cara? Porque o universo é muito grande. Vou dar a minha teoria. Aí vamos ver o que você acha dela. Certo. Minha teoria é o seguinte, a vida, essa aqui, tá? Vamos chamar que essa... Porque aquele dia com o Douglas aqui, a gente fala, o que é uma vida inteligente, evoluída, tudo isso tem uma discussão que, cara, a gente ficaria aqui o resto da vida, mas vamos considerar que nós aqui, isso aqui, humanoides aqui, somos inteligentes e evoluídos, né? Pra gente chegar aqui, a gente tem uma equação que, na minha opinião, aí depois você dá a sua aí, a gente nem sabe ainda quais são as variáveis que tem ali. Sim. A gente conhece algumas, tem que ter água, tem que ter carbono, tem que ter fósforo, nitrogênio, oxigênio, e aí tem que ter uma estrela parecida com o Sol, você tem que estar numa distância que não pode ser nem muito perto nem muito longe, muito provavelmente você tem que ter uma lua grande relativamente ao planeta, que é o caso da nossa lua, você tem que ter um campo magnético, você tem que ter placa tectônica. Olha, ó, eu nem cheguei nem em nada. Só do que eu tô lembrando de cabeça, olha quantas variáveis eu já falei. E muito provavelmente a gente não conhece nem de perto quantas variáveis para formar essa vida aqui, entendeu? A gente conhece. Eu lembro, eu falo isso direto, porque tem um trabalho que saiu que a Lua, num determinado momento, ela pode ter tido um campo magnético. E esse campo magnético da Lua, ele pode ter protegido a Terra. Olha que coisa interessante. Num determinado intervalo de tempo, que foi um intervalo de tempo crucial para a vida dar uma desenvolvida e chegar nisso aqui. Então, assim, são coisas que a gente nem sabe quantas são, entendeu? E para essa equação perfeitinha, porque tem que estar tudo na proporção correta também. Se a gente tivesse 2% a mais de oxigênio aqui, talvez a gente não fosse a gente. Seria um outro bicho aqui, né? Na minha opinião, isso aí não tem em outro lugar do universo. Para mim, é só aqui mesmo. Qual que é a sua opinião? Não, eu acho que existe a possibilidade de existir. Bom, eu não sei que tipo de vida que você está falando. Não, estou falando dessa aqui, ó. Vamos falar. Vida complexa, né? Isso. Tá, inteligente, não, inteligente evoluída. Isso muda falo. Muito. Não, bactéria e tal, eu acho que a gente tem aqui no sistema solar. Eu acho que assim. Mas essa aqui, nossa, que fala, que lê, que bebe e tal. Essa aqui, vamos considerar que essa é evoluída. Vivos, simples, deve ter muito, porque matéria-prima para a vida existe sim. Tá? Existe bastante no universo. Porque nós já temos um certo nível já de tempo necessário, um tempo necessário para que haja matéria-prima para a vida, né? Então, todas essas estrelas que já existiram, muitas que já explodiram, né? E deixaram suas camadas externas no espaço interestelar, deixaram matéria suficiente, sim, para formar vida simples, né? Quando a gente fala assim, é que nem aquela história, eu quero saber se tem vida fora da Terra. Bom, para mim, se tiver uma bactéria, estou falando bactéria, mas não precisa ser bactéria igual a nossa, alguma coisa igual, parecida com uma bactéria, já está bom demais, assim, ao meu ver, tá? Já mostra que a vida é imperativa, ela já não fixa só na Terra, tá? Agora, existem muitos gargalos, né, como o Sérgio estava falando, para que a vida chegue onde nós chegamos. Aí são outros 500, tá? Porque a vida já existe aqui pelo menos há uns 4 bilhões de anos, 4,3, máximo 4,3 bilhões de anos que a vida existe na Terra. Mas nesses 4,3 bilhões de anos, tá, para surgir um ser igual nós, um primata que evoluiu a ponto de ter uma inteligência capaz de tecnologia, tá? Isso você pode contar assim, isso surgiu faz quanto tempo? Alguns milhões de anos atrás só. Para 4,3, 4,1 bilhões de anos, isso é um nada, tá? Então, se for pensar assim, se você considerar a Terra num tempo total de existência da Terra, o que marca na Terra? Seres unicelulares. Tá? Seres complexos? Não. Isso aí é uma ocorrência recente.
Ou seja, ela não faz parte de todo momento de vida da Terra. Ela faz parte de uma beiradinha só. Os seres complexos. Quer dizer, então, se você jogar isso para novas estrelas com planetas que tenha metalicidade, ou seja, composições químicas semelhantes à Terra, tá? Então, a chance de você encontrar uma Terra é mínima. Uma Terra com seres complexos como nós. É mínima, porque a grande maioria, se tiver, ainda está a nível unicelular, ainda nem pluricelular ainda. Unicelular, seres vivos de uma única célula, tipo bactéria. Isso aí é o que deve existir em grande quantidade no universo. Eu acho que é bem possível, sim. Agora, vida complexa, olha, tem que dar muito certo, porque se você tiver, olha, a coisa é um fato. Se tivesse eliminado um nosso ancestral que deu origem à família de primatas, que deu uma linha, que deu origem à linhagem que chegou até a seres humanos, se você liquidasse esse ancestral, eu acho que não existia ainda nem nada igual nós aqui. Ainda existiria o quê? Animais, mas não existiria humanos. Muito menos primatas desenvolvidos. Não existiria gorila, não existiria chimpanzé, bonobo, não existia nada disso. Orangotango, nada disso. Existiria seres mais simples. Ainda. Agora, alguma coisa teve que acontecer para dar certo, tá? E para dar certo, e deu certo. Tanto é que deu uma linhagem que chegou até nós. Agora, parece muito fácil isso, né? Quando ele fala assim, se tem gente, então tem que ter gente no resto do mundo, do universo. Não, não é assim. Agora, a gente não sabe o que aconteceu aqui na Terra para acontecer isso. Exatamente. Deve ter acontecido muita coisa impossível que deu certo. Uma sequência de coisas que deram certo para ser o que nós somos. Tá? Nessa sequência de coisas, podia ser, não um ser humano, um Homo sapiens, podia ser um outro animal evoluído também, tá? Então, a gente fica pensando, seres com dedos, né? com pernas. Nem sempre poderia ser isso. Podia ser um ser evoluído, diferente, até com tecnologia. Mas igual ao ser humano, não. Tá? Mas para chegar num ponto olha, veja bem, outra coisa importante. Quanto tempo faz que o ser humano tem inteligência capaz de tecnologia? 70 mil anos. Tá? Quando começou o pensamento abstrato de criar coisas que a mente dele imaginava. Então, imaginava uma coisa e criava. Foi quando eles começaram a fazer ferramentas mais sofisticadas, de 70 mil anos para cá. Ferramentas mais sofisticadas é aprimoramento da tecnologia. Porque a família Homo, né? O gênero Homo, ela existe há alguns milhões de anos, assim, não muito, tá? E de 4,5 milhões de anos para cá, eles usaram ferramentas de pedra, eles usavam pedra para quebrar as coisas, para descarnar um animal para comer e tudo mais. Mas eles fizeram isso e só isso, não fizeram mais nada, só ferramentas de pedra. Agora, de repente, de 70 mil anos para trás, começaram a fazer umas coisas muito diferentes. Tá? Que culminou nesse mundo que a gente vive. Olha, até casas, tecnologia, ondas de rádio, né? Organização de ondas de rádio. Bom, então, gente, 70 mil anos só. Se for pensar bem, perto de 4 bilhões de anos de vida na Terra, 70 mil anos é um nada. Tá? É um nada. Então, se você pensar assim, e quantas vezes isso repetiu no planeta, no universo? Por lógica, faz assim. Então é muito pouco. E quantos anos tem o universo? 14 bilhões de anos tem o universo. Para existir vida complexa, na verdade, a gente precisa de muito mais. Alguns autores colocam que precisa de muito mais bilhões de anos para ter mais vidas complexas no universo. Tá? Do jeito como a gente imagina. Pelo menos a nossa fantasia imagina. Tá? Então, realmente precisa de muito mais tempo para as coisas darem certo. Agora, nós estamos meio que
nós somos provavelmente um dos primeiros planetas a desenvolver vida complexa no universo, tá? E muitos que estão ainda surgindo vida e tudo mais, ainda vai ter vida complexa muito para frente ainda. E, além de que muitos desses mundos não conseguiram, a vida não conseguiu sobreviver. E muitas dessas vidas unicelulares, elas terminaram a existência pelas condições do próprio ambiente que não foi favorável à sua persistência. Então, deve existir muitos mundos de seres vivos mortos, extintos, ou fossilizados, né? Extintos, né? Mortos. Isso aí eu falo já falei isso várias vezes, porque nesse papo de vida, cara, isso aí é um negócio sensacional. Nesse papo de vida, de um tempo para cá, isso não é uma coisa que vem há muito tempo, tá, pessoal? De poucos anos para cá, primeira coisa, né, que a gente teve foi a descoberta de exoplaneta, porque durante muito tempo nem tinha nenhum. Mas o pessoal começou a colocar nessa equação toda, que a gente não sabe quase nada, um fator ali que é primordial, que é isso que o Nelson está falando, que a gente chama da autodestruição. Também. Então pode chegar num determinado momento de todo esse processo que a tal da civilização se autodestrói. Como? Pode ser guerra, pode ser mudança climática que afete um determinado planeta de uma forma que destrua totalmente ele. Pode ser um impacto que a gente aconteceu aqui na Terra, né? E é só lembrar também uma coisa, que a Terra já passou por 5 grandes extinções em massa. De 500 milhões de anos para cá. Em algumas delas, né, a gente teve uns 75% das espécies extintas, né? A gente teve grandes extinções em massa no nosso planeta. Então, assim, e essas extinções, de novo, né? Algumas delas, principalmente a última, a de 66, né, dos dinossauros, pode ter sido ela o que precisou para a gente estar aqui agora, né? Para os mamíferos terem, né, reinado depois ali. Então, isso é uma coisa que não é tão antiga assim, o pessoal está começando a colocar nessas, vamos dizer, equações, né, que tratam da vida, né? Então, realmente, eu penso também, então, já perguntou, eu fui responder. Como digo, né? Quando você estuda a origem, você entende como uma coisa funciona, mas o fato é que realmente a chance de existir é extremamente remota mesmo. Eu entendo que sim. Tá? Às vezes eu fico pensando, será que nós somos os únicos? Às vezes eu penso assim, provavelmente nós somos os únicos. Vai saber. Né? Como que é a frase do Sagan? Não sei o que me assusta mais. Se a gente somos os únicos ou se tá tudo cheio e a gente não consegue contactar eles, né?